Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho um episódio muito especial por vários motivos. O primeiro é que ele é 1 para 2, então é a primeira vez que eu vou entrevistar duas pessoas simultaneamente. O segundo é que eu vou falar de um tema que talvez seja o tema mais popular, não só para RH, mas talvez como sociedade, que é saúde mental. Vamos falar de saúde mental em duas perspectivas, a perspectiva de compliance e a perspectiva de cultura. Cultura porque a gente está numa sociedade onde a gente tem problemas graves de saúde mental e compliance porque a tal da NR1 trouxe esse tema para a mesa, para o centro de discussão de empresas aqui no Brasil, dado que agora em maio a gente vai ter que se adequar à nova regulação. Eu queria dar boas-vindas aqui aos meus dois convidados. Gustavo e Mariana, sejam muito bem-vindos ao Gente Saúde, é um privilégio ter vocês aqui hoje. E eu queria começar com o que enaltece os nossos convidados, que é a trajetória de vocês. Então, vou começar pelo Gustavo. Gustavo, conta pra gente como que você começou, e como que saúde mental e cuidado com os colaboradores virou uma coisa central na sua trajetória. Obrigado, Manu. Que felicidade estar aqui com você, com a Mari. Realmente estou muito feliz, especialmente porque se o tema é saúde mental, é um tema que eu sou apaixonado. Então, estou muito feliz por essa oportunidade, né? Legal. Eu sou médico, eu me formei há 15 anos e desde a minha formação eu venho trabalhando com saúde mental. Tenho uma trajetória aí de passagem por algumas empresas que lá no passado acreditavam nesse tema, no momento em que ainda tudo era mato, né? A gente nem falava muito de saúde mental, existia um tabu muito grande. As empresas preferiam falar em saúde emocional, vida em equilíbrio, existia um certo receio de se falar com saúde mental. Mas esse tema, apesar de ser agora o tema da vez, né, especialmente com a chegada da NR1, ele já vem sendo discutido há muito tempo, desde a década de 80, quando a OIT ela define o que são fatores psicossociais. A própria OMS começa a se posicionar com um pouco mais de veemência sobre esse tema. Então, isso faz parte da minha trajetória. Várias histórias legais aí que a gente pode conversar ao longo desse nosso bate-papo. Mas hoje estou aqui muito feliz de estar com você, com a Mari, para a gente falar dos desafios, das oportunidades da NR e como a gente resgata essa cultura do cuidado com as pessoas, né? Legal. Porque eu acho que hoje a NR ela faz um convite para que a gente possa olhar para o ser humano e para as relações que existem por trás da máquina, por trás das metas, para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais saudável para todos e uma sociedade melhor. Legal, até porque é o ser humano que entrega Sempre. as metas e que mexe as máquinas, né? Exato, Mas acho que só um exato. ponto antes da gente vir aqui para a Mari, que é como você, Gustavo, médico na faculdade de medicina, se interessou por saúde mental e começou a trabalhar com esse tema, assim, qual que foi o lampejo? Pois é, minha mãe é psicóloga, eu Tá. acho que aí já tem um bom... Isso já explica verdade, muito. já explica muita coisa. Legal. Mas eu venho de uma família em que eu vi os meus pais trabalhando muito, se doando muito pelo trabalho. Acho que todos nós aqui pertencemos a uma geração que assistiu à geração dos nossos pais com um nível de entrega e doação bastante grande e um custo pessoal muito alto, né? Meu pai foi delegado por muito tempo, teve crise de ansiedade. Minha mãe foi professora, ela teve burnout numa época que nem se falava de burnout. E eu acho que isso em algum lugar ecoou dentro de mim. Que legal. E aí eu não tive dúvidas, logo que eu me formei, que eu queria trabalhar com saúde e trabalho. Essa foi minha especialidade, depois fui para fora do país, fazer meu mestrado, voltei, fui trabalhar fora também. E hoje eu estou aqui querendo fazer a diferença nesse nosso universo no Brasil. Legal. Que legal. Mari, conta pra gente um pouquinho de você, né? Você dispensa um pouco de comentários, dado que acho que você é a convidada mais ilustre que eu trago aqui no podcast. E também, até me coloca num lugar de, será que você entrevistar uma pessoa que trabalhou na TV tanto tempo? Para. Mas conta um pouco pra gente de você e como você veio parar com o tema também. Então, na verdade, esse tema veio parar em mim com 17 anos de idade. Eu tive minha primeira crise de depressão e síndrome do pânico, onde terminou com vários pensamentos suicidas. E eu cheguei a ficar dentro do quarto, fechada, durante mais de 2 meses. Foi um ano muito difícil da minha vida. Hoje, olhando para trás, eu sei as razões que me levaram para esse lugar. Teve um término de namoro que foi muito duro, uma violência sofrida por um ex-namorado, assim, um trauma de violência. E aí, eu olhando para isso, né, naquele momento da minha adolescência, ano de vestibular, você falou uma coisa na abertura, Manu, que eu fiquei pensando, cara, se isso tivesse acontecido lá atrás, quando eu passei por isso, talvez
não tivesse sido tão sofrido sair desse lugar. Porque você falou assim, é o tema mais popular, saúde mental. Eu falei, gente, o tema mais popular. Chegamos aqui onde a gente sempre quis, né? Onde pelo menos eu sempre desejei. Porque o que acontecia nessa época, né? Eu, 17 anos, hoje eu vou fazer 47 esse ano, né? Então a gente está falando de 30 anos atrás. Eu olhava para o lado e não tinha ninguém para conversar sobre isso. Não existiam redes sociais onde a gente podia falar abertamente sobre esse tema. Eu não conhecia nenhum outro adolescente que estava passando por essa mesma história. Não se falava de bullying nas escolas, não se falava sobre síndrome do pânico e ansiedade dentro das escolas, e muito menos em tentativa de suicídio. Então, isso não era um tema. Né? Então, eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E eu acho que esse lugar é um lugar de muito desespero. E aí, eu fiquei trancada no quarto. A minha mãe também era psicóloga. Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos. E ela era psicóloga e psicanalista. Meu avô, psiquiatra, psicanalista. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise durante anos. É um cara bastante reconhecido no meio. Então, eu vivi, né? Nasci e vivi esse meio muito profundamente. Depois que minha mãe morreu, meu pai casou com uma terapeuta junguiana. Então, assim, o tempo inteiro cercada dessas pessoas, né? E aí, teve um dia que a minha mãe, desesperada, porque ela não conseguia me ajudar, e eu estava dentro do quarto, ela abriu uma fresta do quarto e falou, Mari, é o seguinte, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aquela frase, Manu, ecoou dentro de mim, tipo, foi um baque, porque primeiro eu queria ajudar minha mãe. Queria realmente, eu via que ela estava sofrendo porque ela não conseguia ajudar a própria filha. E ela, como psicanalista e psicóloga, queria tirar alguém do sofrimento psíquico, obviamente, né? E do outro lado, eu também queria me ajudar, mas eu não sabia como. Aí eu topei que ela me levasse ao psiquiatra, comecei a fazer terapia. E o psiquiatra me deu um monte de remédio. No começo foi muito mais difícil, porque eu engordei 15 quilos em 2 semanas tomando a medicação. E aí a autoestima, que já estava ruim, foi pro buraco. E daí tivemos muita dificuldade para conseguir equalizar essa medicação no começo, porque os medicamentos também não eram tão modernos naquela época quanto são hoje. Né? Até o próprio conhecimento da área médica de psiquiatria sobre as medicações, sobre o uso das medicações, não era tão robusto quanto é hoje em dia. Mas, paralelamente a isso, eu comecei a entender que, para mim, né, o cuidado com a saúde não era uma opção, era uma necessidade básica. Então, ali eu fundei o que eu chamo dos meus pilares de saúde, sono, alimentação e atividade física. E eu percebi que eu tinha que andar com isso para o resto da vida. E quando eu cheguei no bem-estar, né, e eu estou falando no programa Bem-Estar, não é no meu bem-estar, né? No programa Bem-Estar da Globo em 2011, e aí tudo que a gente falava de menopausa, como diria o Fernando Rocha, de unha encravada, caspa no cabelo, passava por esses pilares de sono, alimentação e atividade física. Eu falava, caraca, mas eu vivo isso. Eu vivo isso. Integralmente eu vivo isso. Só que eu vivia isso por uma dor muito profunda. E aí eu comecei a entender que o que eu tinha construído tinha me preparado para estar naquele lugar. Tinha me preparado para falar sobre saúde, porque para mim a saúde não é uma fala, para mim a saúde é uma experiência direta, né? E a saúde mental mais ainda. Então eu sei que quando um desses pilares desanda na minha vida, o meu risco aumenta. E eu tive depressão pós-parto na primeira gestação, eu tive síndrome do pânico recentemente, depois de uma grande paixão. Então assim, eu sei que eu preciso cuidar, que eu preciso estar atenta. E aí, o que acontecia no bem-estar? A gente falava sobre saúde mental, mas muito menos do que eu gostaria de falar. Então, eu comecei a entender que esse era o meu tesão, que era, autoconhecimento, porque eu só acredito em saúde se a saúde for a sua saúde. A sua saúde tem que ser saúde para você, porque a sua saúde é diferente da minha saúde, é diferente da saúde do Gustavo. E para a gente ter saúde, a gente precisa conhecer o que faz bem ou mal para a gente. E o que faz bem ou mal para mim não é o que faz bem ou mal para você, é diferente. Então, cara, como é que a gente vai aprofundar esse tema? E aí eu fui ficando, digamos assim, um pouco desencantada com a história das nossas repetições no bem-estar, sobre temas assim, que a gente falava sempre. Eu falava, cara, eu quero falar de outras coisas, eu quero aprofundar essa discussão, eu quero trazer outras camadas, eu quero ir pra... E aí eu falei, cara, não vai dar, aqui não vai dar. Porque eu entendia o momento também, era um momento de transição, né? Eu pedi demissão em 2019, vai fazer 6 anos agora em abril. Mas quando a gente começou o Bem-Estar, não tinha canal no YouTube. Não tinha Drauzio Varela no YouTube e no TikTok, entendeu? Então, a língua era outra história. A gente estava começando a dar informação útil sobre saúde e, de fato, a gente sabia que aquela informação transformava a vida das pessoas. Porque era uma informação de prestígio, de credibilidade. Porque era
para muita gente, a única informação disponível. Depois que a história toda se popularizou, e ainda bem que outras vozes estão falando sobre isso, eu falei, então agora eu posso me deslocar para o lugar que eu quero. Porque eu sentia também que a importância e a relevância do programa estavam diminuindo. No sentido de, a gente não era mais a única fonte, né? Tem tantas outras fontes confiáveis. Então, agora trabalho feito, vamos para outra história, vamos para outra camada. E aí eu fundei a Soumi para poder trabalhar com o ecossistema de soluções em saúde, para experiências diretas de pessoas e de empresas que querem trabalhar isso mais profundamente, que eu brinco que é de dentro, não para fora, mas de dentro para o todo. Porque eu acho que essa é uma visão que eu sinto muito profundamente em mim. A gente acha que a gente está separado, mas nós estamos integralmente interligados com todos os seres, não só entre humanos, mas com todos os seres vivos nesse planeta. Vivos e talvez alguns até inanimados, porque eu também acho que a gente está ligado aos metais, às pedras e tudo mais, né? Ao ar, a todos os elementais. Então, a gente precisa construir um mundo mais saudável de dentro de cada um de nós para esse todo que é a nossa casa. Essa é um pouco da trajetória, digamos legal, assim. Incrível, incrível. E aí eu queria começar com um tema que eu acho que, falando um pouco de saúde mental hoje, né? Talvez a gente passou essa fase de awareness, no sentido de que as pessoas sabem o que é saúde mental, ou é um tema que elas já ouviram falar, principalmente dentro do ambiente corporativo. Mas aí tem toda uma fase de como isso vira ação e como isso vira, de fato, resultado. Eu não estou falando de resultado aqui de empresa, mas resultado de pessoas, de fato, vendo melhor na sua própria saúde mental. E aí, eu vejo muita coisa sobre a gente fazer letramento sobre saúde mental, mas ainda um lugar de como a gente consegue colocar isso na prática, como a gente engaja as pessoas, que é uma das grandes questões quando a gente fala de saúde. E aí eu queria começar com o Gustavo aqui, pensando nos 15 anos que você trabalhou com um tema dentro de empresas. E talvez você tenha passado muito por uma fase de letramento no começo, para depois falar de ação. Mas o que você acha que tem sido bem sucedido na ótica da gente falar sobre, depois agir e ver de fato melhora de indicador? Manu, eu não sei se eu tô tão convencido de que as pessoas têm essa consciência sobre o que é saúde mental. Acho que para muita gente ainda é um tema muito etéreo, muito vago, até porque, enfim, a gente vive num país em que o acesso à educação ele também não é dos melhores, e aí quando a gente pensa no universo do trabalho, a gente precisa pensar que eu estou dialogando com o CEO e com a base da pirâmide, e a base é muito mais robusta que o CEO. Então, toda vez que eu penso numa estratégia de saúde ou numa estratégia de saúde mental dentro de uma empresa, eu tento me colocar no lugar de que eu estou conversando com um público que muitas vezes tem um acesso a uma informação ou de baixa qualidade ou não tem um entendimento suficiente sobre aquilo. Quando a gente fala de saúde mental, a Mari falou algo que eu concordo 100%, né? É a experiência subjetiva do indivíduo. É um estado de bem-estar no qual você consegue enfrentar os desafios da vida, né? Se a gente pudesse resumir saúde mental, é isso. É esse estado em que você acorda todos os dias, você não mata um leão, você mata 10 leões e no final do dia você precisa estar pronto para o dia seguinte, para os tantos outros desafios que vão aparecer. E dentro dessa história toda, como você harmoniza as suas emoções, os seus pensamentos, as suas expectativas, as suas habilidades e navega por essa jornada da vida, né? Quando a gente pensa em saúde mental dentro do trabalho, a gente tenta resgatar, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o propósito disso tudo que a gente está fazendo? Eu acho que as empresas, durante muito tempo, deixaram isso em segundo plano e hoje estão pagando a conta, e a conta está alta. Você sabe muito bem, porque você também está acompanhando os indicadores de saúde, não só de saúde mental, como outros indicadores de saúde, sabendo que saúde mental faz parte da nossa saúde, né? A gente faz essa segmentação por uma forma didática, mas no final a gente está falando de uma mesma coisa. Ao longo desses 15 anos, eu pude ver iniciativas incríveis de empresas genuinamente preocupadas com a saúde das pessoas e com o bem-estar, e de como que eu faço uma ação, uma intervenção, para que no final do dia essas pessoas cheguem em casa com a mesma disposição e com a mesma motivação e engajamento do que chegaram aqui de manhã. Mas, por outro lado, eu vejo uma sociedade cada vez mais acelerada, com metas cada vez mais desafiadoras, com relacionamentos cada vez mais fragilizados dentro do ambiente de trabalho, num contexto social que inclui desemprego, inclui medo, inclui uma série de outras coisas, e as pessoas em sofrimento.
eu acho que a gente precisa olhar para isso tudo e entender qual é o papel das empresas, já que a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho, qual o papel das empresas na reconstrução da saúde mental, ou pelo menos apontando caminhos possíveis para que a gente consiga melhorar enquanto indivíduo, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Tem exemplos incríveis aqui. Eu realmente acredito no poder de transformação do ser humano. E eu acho que as empresas são catalisadores desses processos. É isso que me motiva, é isso que me move todo dia, acordar cedo e matar os meus leões todos os dias. Legal. Eu quero fazer um comentário sobre isso, porque vocês falaram de awareness, de consciência, né? As empresas estão cada vez mais conscientes. E, na verdade, eu não acho que é consciência, eu acho que é a experiência. Eu acho que é a vivência. Na verdade, assim, como é que a gente chegou nesse lugar do awareness? Que eu acho que foi completamente diferente da gente ter chegado na consciência de outros temas importantes que também foram discutidos recentemente dentro das corporações com um foco, né, veemente, assim. Na real, na questão da saúde mental, a gente chegou pelo adoecimento. A gente fala de saúde mental, mas a realidade é a doença mental. Então, assim, da base ao CEO, tem um monte de gente que pelo menos sabe o que é estresse. Todo mundo sabe o que é ansiedade. Todo mundo sabe o que é excesso de demanda e é o desequilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então, quando a gente está falando de awareness, talvez as pessoas não tenham nomeado tudo esse combo como o combo da saúde mental. Mas as pessoas estão vivendo o adoecimento já faz tempo. A pandemia acentuou tudo isso e a gente, de algum momento, teve esperança de que depois da pandemia essas histórias iam melhorar e que os comportamentos iam mudar e que, afinal de contas, se a gente enfrentou aquele sofrimento, a gente viu a coisa toda rolando, a gente ia mudar. E isso não aconteceu, a coisa só piorou, só se agravou. Mas eu sinto que, assim, né, você perguntou do que realmente faz as pessoas se engajarem. E aí tem tanto uma parte pessoal minha, que eu gostaria que fosse diferente, mas eu sinto como comunicadora em saúde, como alguém que está na área de saúde há 16 anos, né, trabalhando e vendo de perto processos, que o principal ponto de engajamento é a dor. Infelizmente, ainda é a dor. Então, assim, se eu estou passando por algo efetivamente desafiador, ou se alguém da minha família está passando por algo efetivamente desafiador. Um exemplo que cada vez é mais comum, e não por isso deixa de ser triste, né? Se tem alguém da minha família, algum adolescente, por exemplo, que já tentou se matar, obviamente eu, como CEO, vou dar mais atenção ao tema. Né? Então, assim, ponto. Engajamento pela dor, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um tratamento de câncer. Por que as pessoas se engajam no tratamento de câncer? Pelo medo, pela dor. Primeiro, porque dói. Segundo, porque dá muito medo de morrer. Né? Por que as pessoas se engajam no tratamento de AVC? Porque elas também têm medo de morrer. Então, elas sentem aquilo na pele e se elas não morreram com AVC, como é o caso da minha mãe, que morreu de um AVC hemorrágico, elas vão se tratar e vão fazer de tudo para sair dali. Né? Então, esse é um ponto de engajamento que eu acho que, infelizmente, ainda é fundamental. E por isso que eu acho que é importante a gente falar abertamente sobre as nossas dores. Nesse lugar de vulnerabilidade. Né? E as empresas criarem ambientes seguros para que a gente possa expor as nossas dores, porque está todo mundo sofrendo. Né? E o outro ponto de engajamento, que eu acho que funciona também, e aí é o ponto não da doença, mas da saúde, é o ponto do pertencimento. É a gente criar comunidades onde a gente se reúna para fazer coisas ligadas à saúde. Então, assim, como é que é no trabalho, na maior parte do tempo? Happy hour com bebida e música alta e barulho e poluição sonora e blá, blá, blá. Não, gente. A gente tem que criar... Cara, a gente tem que criar, né, a nossa happy hour ou a nossa healthy hour, que vai ser um momento em que a gente vai se reunir para bater papo interessante, para tocar música, para fazer uma fogueira, para sair para caminhar no parque, seja lá o que a gente gostar de fazer, para costurar, para discutir Fernando Pessoa, sei lá, qualquer coisa. Né? Tô falando isso que a Manu, a gente estava conversando aqui antes sobre literatura. Mas, então, qualquer coisa que para a gente seja nutritivo. E acho que isso é algo que engaja, mas que é uma mudança que exige abertura. Né? E aí precisa ter gente que vai fazendo crescer esse bolo, assim, essa massa, que vai ajudando a mexer esse caldeirão, né? E acho que falando de dor, tem uma dor do indivíduo e tem uma dor da corporação, que ela tá mais latente, que é a dor do resultado. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a INSS, afastamento por burnout virou top 10 motivos de afastamento em 2024. E as pessoas estão começando a olhar e falar, eu tô deixando de entregar meu resultado porque 10% das pessoas, sei lá, X% das pessoas está se afastando por questões de saúde mental. E aí tem uma lógica aqui
quando a gente fala de empresa, que eu vou fazer um paralelo com diversidade, que é um tema que eu falo muito, porque eu sou casada com uma mulher, então as pessoas me chamam para falar sobre como é ser uma CEO lésbica no mundo corporativo e etc. Que diversidade é um tema que a gente consegue só, às vezes, a relevância quando a gente fala de como uma empresa mais diversa entrega mais resultado. E tem essa lógica que a gente tem que respeitar, dado o mundo que a gente vive. Vocês dois, né, que trabalham ou dentro de empresas ou co-empresas, como que vocês conseguem articular saúde mental ou adoecimento mental com resultado? E quais são os principais indicadores que vocês acham que faz sentido a gente ter, assim, na mão, para a gente conseguir ter essas conversas de dor e levar esse tema para um lugar mais de relevância dentro das empresas? Manu, eu acho que existe uma falácia da produtividade, né? Existe até um entendimento equivocado sobre aquilo que seja produtividade. E às vezes eu penso, né? A gente já está no século XXI, 2025. Eu e a Mari estava junto aí num treinamento esses dias em que a gente trouxe uma imagem do Chaplin, né, tempos modernos, pós-revolução industrial. E eu acho que tem muita gente ainda que acha que produtividade é apertar parafuso, sabe? Uma visão taylorista ou neo-taylorista da racionalização do movimento, né, de quantos parafusos você aperta por minuto ou por hora, sei lá. A diferença é que os parafusos viraram ou e-mails, ou WhatsApps, ou, né? Ou, na verdade, reuniões online que você não consegue nada. E os e-mails que ninguém mais dá conta de responder tantos e-mails, né? A gente tem um dado compartilhado de quantos e-mails existem por dia. São mais de 330 bilhões de e-mails. Ou alguém aqui tá com a caixa de e-mail vazia. Eu desafio, ninguém tá, porque sempre vai ter mais e-mails do que você consegue responder. E eu não acho que alguém seja necessariamente produtivo pela quantidade de e-mails que você responde por dia. Hoje sua produtividade, ela tá ligada à sua capacidade de inovar, a de buscar soluções criativas, a de pensar em formas diferentes, de equacionar problemas que são mais complexos do que meramente você responder um e-mail ou uma demanda. Para mim, isso é produtividade. E é isso que as empresas estão buscando, né? Se você quer inovar, se você quer ser disruptivo, se você quer sair na frente em relação ao seu concorrente, você tem que repensar aquilo que seja produtividade. E saúde mental e bem-estar, ele é um aliado disso. Ou você acha que o seu colaborador, ou com o seu líder, ou com quem quer que seja, que ele vai ter a ideia mais incrível do mundo no dia que ele está sob pressão por resultado, ou no dia que você acha que ele trabalhando 14 horas por dia, às 9h59 da noite, ele vai ter aquela ideia brilhante que vai te colocar na frente como uma vantagem competitiva. A gente precisa reentender saúde mental como um aliado dessa produtividade, não só inovadora, mas uma produtividade que se sustente. E eu acho que essa é uma provocação que a gente precisa fazer para o mundo corporativo. E para quem duvida disso, deveria olhar para os resultados das empresas que estão investindo nisso. Né? Fala daquele estudo Tem da Bolsa, do índice. Estudos que a gente poderia passar horas falando assim, a literatura. Gente, assim, desde a década de 60, eu vou me permitir trazer um pouco de contexto histórico aqui, né? Essa discussão de fatores psicossociais, ela começa na Escandinávia, especialmente na Suécia, na década de 60, em que eles começaram a perceber que trabalhadores especialmente expostos a situações estressantes, eles tinham maiores chances de adoecimento cardiovascular. O infarto e o derrame que a gente estava falando há pouco aqui. Eles começaram a querer entender o que havia por trás disso. E começaram a mostrar estudos bastante robustos, mostrando que excesso de trabalho, excesso de demanda, falta de recursos, culmina com maior chance de adoecimento, especialmente cardiovascular. Isso abriu um portal aí para a literatura começar a estudar. Há mais de 50 anos, a relação do excesso de trabalho ou do trabalho não saudável com o adoecimento das pessoas. E aí, assim, a gente pode falar várias coisas aqui. Um estudo recente da Universidade de Oxford mostrou que empresas que investem no bem-estar e na saúde dos seus colaboradores, elas não só performam melhor, como elas têm ações 20% mais valorizadas do que as ações das empresas que não investem. E você não precisa ser um grande gênio, né, da saúde para você entender que pessoas em boa saúde, em bom bem-estar, elas performam mais. Quem duvida disso deveria voltar e repensar aquilo que entende por produtividade. Óbvio. Eu falo muito disso quando eu falo de diversidade, que as pessoas falam assim, mas traz dado. Eu tenho o dado da bolsa, tenho o dado da capacidade de inovar.
E eu falo assim, gente, vamos fazer uma analogia aqui, né? Eu sou uma mulher lésbica. Se eu vou pro meu trabalho e eu não preciso, eu tenho que mentir que eu sou uma mulher lésbica, você acha que eu vou estar no meu potencial completo de entregar resultado versus eu poder dizer, minha esposa tá em casa, hoje a gente vai jantar mexicano. Sabe, assim, me parece tão óbvio. Que assim, até ter que trazer às vezes um monte de indicador e tal, faz parte do processo, mas é uma coisa meio que, né, assim, natural da gente falar. Já deveria ser ultrapassada, né? Não, e o começo da tua pergunta, né, quando você falou assim, tudo bem, eu tô aqui com o meu resultado, mas 10 pessoas adoeceram, né? E assim, essa é uma lógica invertida, né? Porque, na verdade, assim, será que não é o resultado que está fazendo essas 10 pessoas adoecerem? E eu acho que essa discussão, ela tem que vir para a mesa. Sim. Porque, tudo bem, a gente sabe que a demanda não vai diminuir, que as metas estão dobrando, triplicando a cada ano. Mas será que esse é o caminho que vai funcionar? Qual é a mão de obra que vai sobrar, né? E eu já acho péssimo esse termo, mão de obra, né? Mas, assim, quem são essas pessoas que vão dar conta disso, se elas não estiverem bem? E aí, falando assim de dados, né, tem um estudo também que me choca sempre que eu vejo, que é a quantidade de drogas usadas para performance, cada vez mais. É um estudo chamado Felicidade Artificial, que fez um levantamento do quanto de droga a gente está usando para performar. E de quantas pessoas acham que elas têm que tomar coisas como, né, aqueles comprimidinhos que aumentam o foco, aumentam a concentração, aumentam o desempenho, para poder dar conta do dia de trabalho. Então, que mundo é esse? Para onde a gente vai? Então, eu acho que essas são perguntas, né? E aí, trazendo um pouco do tema, daí já entrando na seara mais do Gustavo, assim, que fala bastante sobre ergonomia, né? A ergonomia como uma forma da gente ver as pessoas, não o trabalho se adaptando às pessoas, o que a gente está fazendo? Fazendo as pessoas terem que se adaptar a uma carga de trabalho absurda, né? Será que não está na hora da gente olhar para isso e mudar essa perspectiva? Interessante. Acho que a inteligência artificial também é uma coisa que, nesse contexto, ela é bem problemática. A gente poderia falar horas sobre isso, no sentido que, tipo, a gente vai aumentar a produtividade de todo mundo em 30%, 40%. Vai? Você acha mesmo? Não sei, assim, mas eu tenho dúvida se a gente vai aumentar ou se a gente vai fazer as pessoas trabalharem mais em outras coisas, entendeu? Então, a gente achava que toda modernidade ia liberar o tempo. Então, a gente, beleza, a gente vai ter uma máquina de lavar, vai sobrar mais tempo. A gente vai ter uma máquina de lavar louça, vai sobrar mais tempo. A gente vai ter um vidro do carro elétrico. Na verdade, traz um lugar de conforto que deixa a gente absolutamente preguiçoso, né? Concordo. E descuidado com a nossa própria saúde. Né? As pessoas não usam escadas, mesmo morando no segundo andar. Sendo que, se ela usasse escada para subir 2, 3 andares, 4 andares, ela não precisava fazer atividade física. Sim. E aí ela reclama que ela não tem tempo de fazer atividade física. Concordo. Isso é um clássico. Né? Outro dia eu estava fazendo um trabalho numa empresa e tinha, sei lá, um prédio com mais de 1.000 funcionários, um único elevador. E eu fiquei 1 mês nessa empresa, frequentando todo dia. Tinha que calcular o tempo para não chegar atrasado na sala, que era no 12º andar, do elevador. Né? Então, as pessoas chegavam atrasadas nos nossos compromissos lá, nos nossos treinamentos, porque elas ficavam esperando o elevador. E aí eu subia de escada. E as pessoas, nossa, vocês viram que a Mariana subiu de escada? Cara, mas olha que oportunidade de você subir de escada, né? Enquanto o elevador está consertando, pelo menos. Exato. E quem sabe você vai ter esse hábito de começar a cuidar. E aí eu acho que entra numa questão bem importante, porque o que a gente está falando é o quanto tudo, e o Gustavo já tangenciou esse tema, que não existe separação entre a saúde física, mental, emocional, psíquica, espiritual, financeira, blá, blá, blá. Então, só que a gente está tratando a saúde mental ainda desintegrada do resto. Ainda a gente fica um pouco na dualidade mente e corpo. Mas não existe essa dualidade. Né? Assim como na questão da diversidade. É o que você falou, se eu não puder ser inteira aqui, óbvio que eu vou performar pior. Né? Sem dúvida. E acho que a gente falou bastante, assim, pelo menos deu bastante argumento para os ouvintes, no sentido de, como levantar esse tema, quais são os indicadores, por que ele é um tema relevante. E aí eu queria entrar um pouco no campo de o outro lado de vocês dois, que é trabalhar muito com empresas que têm visto coisas legais acontecendo na prática. E aí quais são essas coisas, assim, falando de cuidado do colaborador, o que vocês têm visto que tem funcionado, pensando em, tá bom, eu entendi que é importante, agora eu quero fazer. Então, Gustavo, talvez eu vou começar por você e depois vou para a Mari aqui, pensando um pouquinho de cases, assim. Quando você olha para a literatura, basicamente os grandes modelos que tratam a saúde mental no trabalho e o estresse, eles falam sobre uma interação de dimensões, né? Quando a gente tenta mapear quais são os fatores psicossociais que causam estresse / adoecimento / mortes,
Existem dezenas, se não centenas, né? E a resposta ela não é tão simples assim, Manu. Por exemplo, vamos usar um exemplo que a gente usou aqui, né? Excesso de e-mails. Quantos e-mails para você é um excesso? Será que são dezenas, centenas de e-mails? Ou, eventualmente, Mari, para você, aquele e-mail que chegou atravessado no meio do dia de uma pessoa que foi injusta e que está se comportando de uma maneira completamente distinta daquilo que seria razoável, e aquele um e-mail que te leva para um lugar de muita angústia, de muita insegurança, de muito medo, de muita raiva. Quando a gente fala dos fatores psicossociais, a resposta não é tão óbvia assim, né? E eu tenho ouvido com bastante atenção, né, algumas pessoas tentando equiparar os fatores psicossociais aos riscos clássicos. A NR, ela tenta fazer a aproximação disso, e eu acho que isso é muito positivo, mas a gente está falando de níveis de complexidade muito diferentes. É muito mais fácil você estabelecer o nível de tolerância a ruído do que o nível de tolerância a uma caixa de e-mail que não para nunca. A um líder tóxico, a um né? líder tóxico, a uma Exato. cultura organizacional que não te dá espaço de diversidade, por exemplo. E a resposta não é tão simples assim. Sim. Mas voltando, quando a gente vai para a literatura, né, a interação desses fatores, ela pode adoecer o indivíduo, aumentar a chance de adoecimento, ou ela pode favorecer o desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Você tem um modelo do Karasek, que é um modelo muito clássico, que ele fala que o adoecimento é um desequilíbrio entre as demandas que você recebe no seu dia a dia com os mecanismos de controle. Ele usa a palavra controle, mas vamos entender como recursos que você tem à disposição para dar conta da sua demanda. Um excesso de demanda não necessariamente é negativo se você tem os recursos suficientes para lidar com aquilo. Se eu der um microfone para a Mari aqui, colocar ela no estúdio para ela fazer um programa maravilhoso, eu tenho certeza que ela vai fazer sorrindo, porque ela tem os recursos, ela tem as habilidades, as competências para fazer isso. Só se vocês estiverem comigo. Eu certamente ficaria muito mais angustiado e muito mais ansioso do que ela, na mesma situação. Da mesma maneira, se eu colocar a Mari num pronto-socorro para ela atender um caso, né, complexo de alguém que está infartando, é provável que ela fique muito mais ansiosa porque ela não recebeu nenhum treinamento técnico para isso. Ela não teve, enfim, condição de desenvolver tais habilidades. No ambiente de trabalho, a gente tem que entender que o estresse e o adoecimento, ele não é necessariamente o resultado do excesso de demanda, mas especialmente na falta de recursos que as pessoas têm para dar vazão às suas demandas. É isso que a literatura tem nos mostrado. E aí, somado a isso, existe um terceiro fator, e esse está sendo cada vez mais explorado positivamente, que são as relações humanas. Num ambiente de alta demanda e de baixos recursos, que é o que a gente tem visto hoje, que a meta está dobrando, ela está triplicando, e os recursos estão ficando cada vez mais escassos. Ou os times estão aumentando na mesma velocidade que as metas. Não, a gente vê exatamente esse paradoxo, né? Metas exponenciais com recursos cada vez mais escassos. E acho interessante falar sobre isso, né? Porque o recurso, na verdade, quando a gente está falando, é o recurso humano. Exato, né? Que, na verdade, também não deveria ser chamado de recurso, mas na verdade, é cada vez menos gente para fazer mais coisas. Mais coisas, mais pode, complexas. A gente pode até pensar que tem recurso, como a inteligência artificial, como, enfim, 500... Mas aumenta o que você vai fazer. Aumenta o que você vai fazer, Isso, né? exato. E aí tem uma terceira dimensão, que ela entra na década de 90, que é chamado suporte social. Nesse ambiente desafiador, com poucos recursos, como é que eu posso ser suportado pela minha comunidade, pelos meus colegas de trabalho, pelo meu líder? Uma coisa é eu chegar para você, Manu, e falar assim, ó, se vira, você tem aí 100 e-mails ou 100 demandas para resolver, para isso aqui eu preciso até sexta-feira. Outra coisa é chegar para você e falar, Manu, nós temos 100 e-mails, eu preciso da sua ajuda. Vamos pensar juntos, como é que a gente vai resolver isso aqui? De repente eu e você, será que a gente pode priorizar? Será que tem coisas aqui que de repente a gente pode deixar para a semana que vem? Ou coisas aqui que é só mandar uma resposta simples? Ou eu como seu líder, tem coisas aqui que eu sei fazer e para mim é muito mais fácil do que talvez seja para você. Outras coisas que você sabe fazer com mais facilidade. Vamos dividir isso aqui? Mais uma vez, é a mesma demanda, são os mesmos 100 e-mails, mas a maneira como a gente vai lidar com isso e como eu, como líder, ou como seu colega de trabalho, posso te ajudar. Só que o que a gente tem visto é exatamente o contrário. Nas redes de suporte, a gente tem visto ambientes de trabalho cada vez mais competitivos, em que eu não tenho mais colegas de trabalho, eu tenho inimigos. Eu tenho pessoas que estão disputando ali a próxima promoção ou a próxima vaga e que não só não querem me ajudar, mas como querem me atrapalhar
atrapalhar nessa jornada, né? O que as empresas sérias estão fazendo hoje é, na impossibilidade de você revisar demandas, o que de fato é uma lógica do sistema, né? Porque todo mundo quer crescer, a lógica do crescimento, né? Dos 2 dígitos, não sei, ou dos 3, tem gente querendo crescer 3 dígitos aí. Na impossibilidade de você atuar nas demandas, como é que você pode investir em mecanismos e recursos para que as pessoas tenham condições e habilidades para dar vazão nessas demandas e redes de suporte, resgatar relacionamentos. E a boa notícia é que tem muita coisa aqui que não custa nada. Faz parte da cultura organizacional, não depende de investimento. Depende da vontade genuína da gente resgatar as relações humanas e como é que a gente transforma esse universo hostil de alta performance, de alta demanda, que ao que tudo indica não vai mudar e talvez vá se acelerar, em caminhos possíveis para que as pessoas trabalhem com mais saúde e bem-estar. Eu queria dar uma resumida em tudo que o Gu falou, de uma perspectiva com a sua pergunta, né? O que a gente tem visto que tem funcionado? E eu acho que tem algumas coisas que estão me deixando um pouco mais esperançosa. Por quê? Porque, e eu acho que a gente compartilha dessa visão, assim, a gente tem, inclusive, visto empresas que chegam, até a gente tem feito trabalhos juntos em empresas, né? Então, a gente tem visto empresas chegando já com um nível de consciência, sabendo que, primeiro, ponto, o trabalho tem que começar pelos líderes. E isso já é um grande alívio. Quando a empresa chega pra gente e fala assim, cara, eu quero trabalhar e quero começar pela liderança, você fala assim, nossa, que maravilha a empresa com essa consciência. Aí, segundo ponto que a empresa fala, que daí ela já ganha estrelinhas no nosso ranking. Ela fala assim, eu já entendi que esse é um trabalho de longo prazo. Aí você fala, ai, nossa. Aí, terceiro ponto que a empresa fala, que daí ela sobe mais um degrauzinho no nosso ranking. Ela fala assim, eu não acredito em soluções mágicas. Aí você fala, nossa. E não acredito em soluções, tipo, uma solução para todo mundo, né? O remédio que vai servir para todas as empresas. Aí você fala, nossa, calma, peraí. Você existe mesmo, né? E eu acho que essas empresas, elas estão começando a existir cada vez mais. E a gente está recebendo demandas muito interessantes de vontades genuínas de construção de cultura profunda de bem-estar. Que legal. E isso eu acho que é uma virada de chave, assim. A pessoa não quer só olhar para a NR1. Ela quer trazer um ambiente onde, de fato, haja uma cultura fundamentada, aterrada, sustentada de bem-estar e saúde. E eu acho que isso é muito interessante. E aí passa por esses 2 pontos que o Gustavo falou tão bem, né? Que é o suporte social e o fomento da colaboração. De atitudes colaborativas e regenerativas nesse sentido. Então, eu acho que essas são, assim, se eu tivesse que resumir, esses são os ingredientes que fazem a coisa, assim, ter longo prazo, né? Ter sucesso no longo prazo. Muito bom. Porque não é curto prazo também. E eu acho que isso é uma das coisas que... E não é mágico, né? Que eu acho que esse é um mágico. ponto que você tocou muito bem, que eu vejo assim, eu sempre falo essa frase na Pipo, que é problemas complexos requerem soluções complexas. Sim. Mas pensando nessas várias coisas que a sociedade está virando, uma delas a gente voltou para um lugar de que parece que existem salvadores da pátria, às vezes, ou soluções mágicas que vão resolver tudo. E dá para trazer vários exemplos aqui, que talvez alguns até polêmicos, mas saúde mental é uma série de fatores, e eu acho que eu vejo muita gente, às vezes, revoltada, falando assim, mas tem várias coisas de saúde mental que eu não controlo, falando da perspectiva do empregador. Não controlo, às vezes. Por exemplo, fatores exógenos como rede social, o número de notificação que a gente recebe no celular, que não tem nada a ver com o trabalho, às vezes, eles são fatores que atrapalham e prejudicam a nossa saúde mental. Mas isso é fato. Tá posto, as pessoas vão continuar recebendo. Mas e aí? O que você vai fazer sobre isso? Né? Qual que é o seu papel aqui? Dado que você, eventualmente, como acionista daquela organização, que quer entregar resultado no longo prazo, de maneira sustentável, o que você vai fazer para, eventualmente, mudar a situação da sua empresa? Então... E tem mais uma provocação aí. Tá bom, você pode não controlar esses fatores, mas a sua empresa contribui para esses hábitos serem gerados? Isso. Porque, assim, vou pegar um exemplo bobo aqui, ótimo, né? No sentido de, sei lá, uma coisa que a gente sabe que para as meninas, especialmente adolescentes, ela é muito danosa. As redes sociais para as mulheres, ela entra para as meninas, né? Nesse caso, ela entra num lugar que é muito mais prejudicial do que para os meninos. Porque começa a comparação, começa a história da autoestima, começa, tipo, a maquiagem que a fulana tem, que a Beltrana não sei o quê, o corpo X, o filtro Y, nananana. Eu sou uma empresa de saúde, de produtos de beleza. Eu fomento essa competição entre as adolescentes. Eu vendo que as adolescentes têm que se maquiar com 12 anos, 13 anos, né? O que eu faço? Isso é mexer no ponteiro da saúde mental.
Então, eu como líder posso dizer assim, mas eu não controlo isso, é externo. Não, calma, mas e o seu produto? Ele está contribuindo para adoecer as pessoas ou não? E eu acho que essa discussão, a gente tem que levar essa discussão para esse tipo de consciência. Porque a forma de consumo vai mudar. A gente está cada vez mais exigente. E a gente já sabe o que faz bem e o que faz mal para a gente. E especialmente o que faz bem e o que faz mal para os nossos filhos. Entendeu? Esse negócio não vai funcionar. Eu não vou comprar da tua marca se eu sentir que a minha filha está mal de autoestima e não está querendo ir para a escola porque fulana tem o seu produto e a minha filha não tem porque eu não deixo ela se maquiar. Então, eu acho que tem que começar essa discussão a se aprofundar também, né? Tô pegando um exemplo, tem milhares, né? Sim. E eu vejo ótimo ponto isso que a Mari está trazendo e que você está trazendo, Malu. E eu realmente acredito que as empresas elas têm um papel social que transcende meramente o papel da empregabilidade. Quando eu estava na Heineken em Amsterdã, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que um cara incrível, que eu admiro muito. E é muito legal que nas empresas a gente cruza com pessoas incríveis, né? Assim, isso me retroalimenta também, o Ben. Ele era responsável por uma área, né, de cidadania corporativa e suporte social, em que ele avaliava se a empresa ela não estava meramente pagando o salário mínimo para trabalhadores da base, mas sim um salário justo. E aí eu estou falando de países na África, por exemplo, como Burundi, que era um país que eu nem sabia que existia, em que o salário mínimo lá é menor do que $80 por mês, para uma pessoa sobreviver. E você não sobrevive. Então você tem possibilidade legislativa de pagar um salário mínimo, está dentro da lei, mas isso não é justo, isso não é fair. E como é que você vai exigir boa saúde ou boa produtividade de alguém que não tem recursos mínimos, mesmo que esteja dentro da lei? Então, eu acho que as empresas elas têm um papel de transformar a sociedade e a realidade. Um outro exemplo, rapidamente... Mas só uma pergunta, com quantas empresas que você já passou, existia essa área? Essa foi a única, Mari. Pois é, porque assim, é tipo um ministério necessário, Exato, sabe? Né? Exato, pois é. E a gente deveria começar a advogar para isso, né? E eu acho, eu convido os médicos e as pessoas que trabalham com saúde mental, bem-estar, estão engajadas nesse propósito, a ampliar a discussão. A OMS fala muito em advocating. Você é um embaixador do tema e ele vai muito além do que meramente a discussão da doença ou do adoecimento. A gente fala muito em determinantes sociais da saúde, né? As empresas, mais uma vez, elas têm um papel de protagonismo na transformação da sociedade que a gente vive. Além do resultado objetivo financeiro, você deveria ver o resultado social que você transforma e que você traz a partir das suas ações. Total, porque é muito pouco você falar assim, mas eu estou empregando 1.000 funcionários, 500 pouco, funcionários, 11 mil funcionários, é muito pouco, exato. né? E aí a gente delega isso para, por exemplo, eu sou membro do Comitê Mente em Foco da ONU, né? Na questão da saúde mental. E aí você tem lá também os grupos do salário justo. Não adianta ficar, tem que trazer para dentro de casa mesmo. É isso que o Gustavo está falando, né? Tudo bem, a gente lá na ONU pode estar pensando tudo isso, mas se a gente não conseguir trazer para dentro das empresas, não vai adiantar nada. A gente tem vários agentes, né, que regem nossas relações enquanto pessoas nesse mundo que a gente vive. Mas acho que uma coisa que a gente estava até falando antes do podcast, as empresas cresceram muito a importância dela como agente nos últimos, sei lá, talvez século. Quando a gente pensa, e talvez isso não tenha sido contemplado também da perspectiva de relação governo, empresa, funcionário. Então, acho que tem bastante reflexão para as pessoas fazerem. O que me enche o coração é que eu falo com bastante gente, igual vocês, bastante empresa que eu acho que está genuinamente preocupada com isso. Sim. Principalmente quando eu acho que chega num outro nível de... às vezes de tamanho ou de lucratividade. Uma empresa, por exemplo, que eu vou falar que não é cliente da Pipa, eu não estou dizendo isso mas é uma empresa que eu de fato admiro, toda vez que eu vou para lá eu volto retroalimentada, é o Boticário, por exemplo. Grupo Boticário é uma empresa que você fala, conseguiu aliar uma cultura de performance com uma cultura de bem-estar, com um investimento genuíno em saúde dos colaboradores, e onde as pessoas estão ali também preocupadas em entregar coisas inovadoras, e que, de fato, mudou muito como empresa nos últimos 10 anos. Então, acho que a gente também tem que pegar esses cases, a gente está dizendo aqui, a gente como ouvintes, RHs, e tentar trazer esse lado de negócio para a mesa e para falar sobre isso, porque isso também move as pessoas, principalmente algumas pessoas nas organizações, CEOs, CFOs, que às vezes estão mais preocupados com métricas financeiras do que outras métricas.
E dá para conciliar, tá, Manu? Dá para conciliar métricas financeiras com métricas sociais e do indivíduo, porque traz resultado. Sem dúvida. Né? Investir em saúde, o retorno é exponencial. Sim. Na média 1:5, mas com resultados ainda muito maiores. Sem dúvida. Então, mesmo na lógica do capital ou na lógica do empresário, existe um caminho possível de você demonstrar que existe retorno financeiro. E isso não é mágica, isso é ciência, isso é resultado tático e financeiro, Sim, né? sem Eu acho que a gente precisa encontrar esse caminho de demonstrar. Legal. E eu vejo que, assim, tem muita gente ainda que parou em algum lugar do passado e deixou de entender que saúde é um ativo estratégico para os negócios, para a sociedade e para as pessoas. A gente precisa retomar essa discussão. O empresário que ainda não se deu conta disso, ele precisa abrir a mente e o coração para entender que na lógica da produtividade a todo custo, eu tenho certeza de uma única coisa, a conta vai chegar e quando ela chegar, ela vai ser muito alta. E é bem provável que o remédio saia mais amargo do que a prevenção. Sem dúvida. E eu tenho um ponto de vista bem específico sobre isso aí, porque na real eu acho que a gente nunca entendeu de fato o que a gente estava falando quando a gente estava falando de saúde. Porque toda vez que a gente falava de saúde, a gente falava de doença. Então, bem-estar. O que o bem-estar falava? Falava de câncer, falava de, né, de endometriose, falava de AVC, falava de, enfim, uma série de doenças de pele e tal. Então, a gente sempre fala de saúde falando de doença. E a gente acha que a gente recebeu saúde, assim, né, no take for granted, e pronto, né, tipo, recebemos saúde é uma bênção, tal, não sei o quê, e beleza, eu tenho essa bênção, se você nasceu assim, né, abençoado com toda a sua saúde, você não se dá, tem um médico amigo meu que eu amo de paixão, um neurologista que fala assim, cara, você não sabe o milagre que é, todo dia que eu acordo e vejo que está tudo funcionando, eu agradeço muito, porque as coisas que ele vê no hospital todo dia e que ele sabe que pode acontecer, então a quantidade de milagres que a gente tem mesmo operando dentro da gente é absolutamente fundamental que a gente tenha consciência disso. E é fundamental que a gente cuide. Então, na verdade, eu acho que a discussão toda, ela tem que sair da história do cuidado. Ela tem que partir de que a gente vai, primeiro, cuidar de si próprio. Aí a gente começa, se a gente estiver bem cuidado, a gente começa a cuidar de quem está perto da gente. A gente vai conseguir cuidar de quem está perto da gente. E depois a gente vai ampliando esse círculo de cuidado. Então, quando a gente está falando de saúde, o tempo inteiro a gente está falando de doença. E é por isso que as pessoas ainda não se deram conta de que a história vai dar resultado. Porque as pessoas estão pensando em saúde no sinistro da operadora. Entendeu? E aí, obviamente, que você vai olhar para isso e vai falar, não, cara, essa pessoa não pode adoecer. Não, mas não é que a gente está tentando... Ele não quer que eu bata na mesa, desculpa. Mas é que eu me empolguei. Não é que a pessoa não pode adoecer. Não, na verdade, é o que você vai fazer para ajudar ela a se cuidar. Tem que inverter essa lógica. E para mim, né, onde está a cura disso? No vínculo, que você também falou super, né, desse suporte social. A cura está no vínculo. Basta a gente pensar, quando a gente vai numa consulta médica, o médico chega lá, não olha na minha cara, tem uma mesa, um computador entre eu e ele, e aí ele está só anotando no computador, ele não quer escutar a minha história. Outro dia eu estava assistindo um evento, estava falando sobre isso, tava outra pessoa no palco falando sobre isso, tinha uma senhora do meu lado, muito engraçada, e aí ela falou, isso mesmo, viu? Porque... eu fui numa consulta médica outro dia, o cara nem olhou na minha cara, me deu um monte de receita. Sabe o que eu fiz? Rasguei a receita, joguei no lixo na porta da sala dele, para ele entender. Então, assim, quantas pessoas não seguem a recomendação médica porque não se vinculam e não se sentem ouvidas e acolhidas? Ótimo ponto. Então, a gente precisa entender que a cura está no vínculo. Isso. A pessoa precisa entender que o seguro-saúde que você está ofertando para ela, na verdade, é um cuidado. E não uma proteção da empresa só porque ela está fazendo aquilo, porque está na lei que ela precisa te oferecer. E tem algumas discussões interessantes surgindo nesse meio. Assim, outro dia, um CEO estava conversando com ele, ele falou, cara, por exemplo, eu gasto R$400 mil por mês com vale alimentação. Eu não sei onde as pessoas comem. E muitas vezes eu acho que elas fazem escolhas alimentares ruins. Agora, R$400 mil é uma energia, ele falou assim para mim. Eu fico pensando, se eu investisse esses R$400 mil em ações de saúde de fato. Só que para transformar o mindset das pessoas e tirar o vale alimentação delas, elas iam ficar revoltadas. Mas eu acho essas discussões interessantíssimas. Porque, na verdade, será que se você tem o vale alimentação, você está fazendo uma boa escolha para você? Mas será que se eu te desse um caminho de saúde mesmo, com esse dinheiro, e usasse esse dinheiro na minha empresa para te dar um caminho de saúde, inclusive, depois, lá na frente, você não faria melhores escolhas alimentares? Então, eu acho que as camadas têm que... E não só, eu aproveito isso que você disse, Mari,
você trouxe, né, Manu, sobre NR1. E, mais uma vez, NR1 é um convite para a gente repensar isso tudo que está acontecendo. E eu também estou vendo uma série de discussões sobre qual é o questionário que eu vou utilizar, como é que eu mapeio os fatores de risco psicossociais. E isso que a Mari falou me faz refletir se a gente não está usando a mesma lógica, que é essa lógica do médico que não olha para você e pega lá um questionário qualquer e faz meia dúzia de perguntas e não te toca, não te ouve. Se a gente não está traduzindo a NR1, a nova redação da NR1 em algo parecido. E se for esse o caminho, eu acho que a gente precisa recomeçar. Porque é muito mais que um questionário. Mesmo que seja um questionário validado. Eu também acho o questionário de Copenhague incrível. Eu também sou fã do HSE. Eu também acho que o Karasek é incrível, que o desequilíbrio esforço-recompensa tem muita contribuição, mas não é só isso. Um questionário não vai dar conta de mapear o que está acontecendo por trás da sua cultura organizacional. Até porque eles são limitados. Eles têm lá meia dúzia de dimensões, o HSE está em 6 dimensões, mas ele não aborda temas que, por exemplo, são absolutamente relevantes na nossa sociedade, como desemprego. Ele não fala nada sobre isso. E como é que você vai, numa sociedade que a gente vive hoje, simplesmente omitir que as pessoas têm medo de ficar desempregadas? Porque uma coisa sou eu, na minha situação, lidar com uma questão conflitante no trabalho, sabendo que no dia seguinte eu posso arrumar um outro emprego. E quando isso não é verdade? Quando a pessoa ela depende do trabalho porque tem uma condição social desfavorável e ela não sabe quanto tempo ela vai demorar para ela voltar a ser empregada. E ela depende, os filhos dela dependem, às vezes os netos dela dependem. Ela tem espaço de fala para falar, olha, isso aqui não está muito legal, essa demanda está excessiva, eu não tenho os recursos que eu preciso. Então eu acho que isso não só é verdade para a saúde como um todo, mas a gente precisa fazer a mesma reflexão quando o assunto é NR1. Não dá para reduzir a questionário, não dá para reduzir a BI, porque senão a gente vai perder uma oportunidade incrível de transformar aquilo que a gente pode agora. Legal. Acho que esse é um ótimo ponto. Até queria trazer um pouco pro lado do compliance, né? Eu falei de compliance e cultura. A gente falou bastante, acho que de cultura trouxe vários elementos relevantes. Esses temas estão entremeados, essa é a verdade. Mas da perspectiva de compliance, o que chega aos nossos ouvidos, né? Muitas pessoas estão preocupadíssimas em como se adequar a uma perspectiva regulatória NR1. E quando você lê lá a norma, a gente até falou, né, de como a gente lê lá a norma, assim, parece, não é tão difícil assim me adequar. Mas acho que essa discussão, ela tem que sair desse lugar de adequação puramente à lei, que acho que até vale você complementar, assim, do que você enxerga hoje, o questionário é um dos temas centrais, etc. Mas de a gente realmente usar esse momento como um gancho de vamos puxar esse caminho de NR1 para falar de muitas outras coisas que falam de resultado de uma perspectiva muito mais importante do que a multa que vai incidir do Ministério do Trabalho, que é o que as pessoas estão preocupadas, assim. E acho que esse é o grande ponto que a gente tem que trazer de NR1 para a discussão. E aí, pouca gente fala disso, né? E muita gente fala do questionário, mas se puder trazer um pouco da parte de compliance, só para a gente garantir que a gente cobre isso aqui, acho que é importante. Boa. A NR1, né, ela, na verdade, ela não inova no sentido de trazer a responsabilidade para o empregador, porque muito antes de NR1, isso já é uma responsabilidade civil. E deveria ser um dever moral, na verdade, né? Que independe de norma, independe de lei. Mas como muitas vezes as coisas acontecem na dor, né, Mari, no adoecimento ou na lei, é por aí que a gente está caminhando, né? NR, ela avança quando ela equipara os fatores de risco psicossociais aos outros riscos clássicos, como os físicos, químicos e biológicos, e ela desafia as empresas a criar um programa de gerenciamento desses riscos, né? Com metodologia, com ações coordenadas e sistematizadas, para que isso, de fato, fique evidente de que há um interesse genuíno de não só em mapear e identificar esses riscos, mas criar um plano de ação que seja efetivo. E quando eu falo, né, nos questionários, todos eles fazem parte da etapa de identificação dos riscos. Mas esse é um pedacinho pequeno, é o começo da história, né? A gente teve agora lá no Einstein com o Rodrigo Vaz, do Ministério do Trabalho, e ele fez um resgate nos últimos 2 anos. O principal fator de autuação do Ministério do Trabalho em relação à saúde mental e fatores psicossociais é falta de plano de ação. Número 1, não é falta de identificação. Porque identificar é a etapa inicial. A partir do momento que você identifica, você vai fazer o quê?
E aí o que eu tenho visto também são algumas discussões muito rasas sobre isso, né? No universo de alta competitividade, empresas com demandas cada vez mais desafiadoras, você vai escrever lá no seu plano de ação que você tem que reduzir as metas? Você acha que isso cola, Manu? Os seus clientes, você acha que isso é papo para inglês ver? Ou, de fato, isso tem penetração nas organizações? Eu acho que a gente precisa pensar em NR não só do ponto de vista de identificação, mas trazendo planos de ação que dialoguem com a realidade. Mais uma vez, se você não consegue ou não tem recursos suficientes para atuar nas demandas, que tal explorar os recursos? Porque não tem problema você dobrar a meta, desde que você dobre os recursos, ou então repense os recursos e invista em mecanismos de suporte social. Mais uma vez, é muito mais do que identificação, é desenvolver planos de ação que no final do dia vai fazer com que as pessoas não só adoeçam menos, mas que elas tenham mais saúde, porque saúde começa muito antes do adoecimento. Eu acho que é para esse caminho que a NR está olhando. Legal. Mais do que o compliance, é a gente saber que genuinamente a gente está promovendo saúde e bem-estar dentro e fora das organizações também. Eu não sei se é para esse caminho que a NR está olhando, mas esse é o nosso olhar sobre a NR. É o meu sonho, é a minha interpretação. Não sei, mas assim, a minha esperança também é que... minha esperança não, mas assim, acho que a visão que eu tenho é que vai haver boa parte das empresas que vai estar meramente pensando em como eu me adapto, como você falou, e vai ter uma parte das empresas que vai começar a falar, cara, tem uma oportunidade aqui, e eu vou seguir esse caminho, e vamos ver no que esse caminho vai dar, e talvez lá na frente essas empresas sejam grandes exemplos, como você trouxe, né, um agora há pouco, de para onde a gente pode se espelhar. Porque também, assim como na nossa... Você é bem mais nova do que eu, mas assim como na minha geração faltavam referências de mulheres para onde a gente olhar, né? E dizer assim, cara, eu quero ser uma CEO como ela, né? Hoje faltam referências de empresas que eu falo, quero ter a saúde mental de tal empresa. São raras, né? Ou quero ter a cultura de cuidado e bem-estar que esta empresa tem. Mas eu acredito que esse vai ser um start para daqui a 5 anos a gente ter algumas empresas que a gente vai falar, cara, esse modelo são modelos que a gente pode se apoiar, né? Nesse lugar de mirar mesmo, assim, ter um alvo para a gente chegar lá. Concordo. E aí eu acho que quem começa, desbrava o caminho. É uma trilha fechada, a gente vai no facão e a gente vai abrindo. Mas depois a trilha fica mais suave. Sem a gente dúvida. já tem o trajeto traçado. Então, acho que é esse o negócio que a gente está construindo agora. A gente está no meio de uma trilha fechada, de uma mata dura, mas vamos lá, tem resgate no meio do caminho para acontecer. Assim. E acho que, para terminar aqui, a gente chega até o final por conta de tempo, infelizmente. Acho que poderia ser uma conversa de horas. A dicotomia de compliance e cultura, ela é uma dicotomia um pouco falsa, no sentido de que essas coisas andam juntas. Porque, assim, a gente pode educar as pessoas sobre a importância de usar cinto. Eu sempre uso esse exemplo. Mas elas não usaram até ter uma lei que multava as pessoas sobre o cinto. Então, eu vejo a NR1, e eu até escrevi um artigo esses dias que era exausta, mas esperançosa. Eu sou uma mulher exausta e esperançosa. No sentido de que eu vejo a NR1 como um gatilho de conversas que vão se aprofundar ao longo dos próximos anos e que a gente vai entender que ter uma cultura de cuidado é, sim, compliance, por um lado, mas é importante para estimular resultado, para estimular onde as pessoas querem estar, onde os melhores talentos querem estar. Então, eu tenho esperança, assim. Acho que essa é a mensagem que fica. Acho que vocês compartilham da esperança. Total. E você falou do cinto de segurança. Na verdade, trabalhando tanto tempo com saúde, eu descobri que o principal órgão do corpo humano é o bolso. Então, assim, é esse o lance da NR1. Ela está atacando o órgão certo. Aí depois a gente vai olhar de verdade para o ser humano e vai descobrir que, na real, a gente tem dentro da gente o melhor, mais sofisticado sistema de colaboração que existe. Não existe nenhum outro sistema de colaboração que seja tão maravilhoso quanto um organismo como o nosso. Que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até aqui, inclusive. Então, assim, aí a gente começa... Então, tá, beleza, vamos fingir que a gente está olhando para o lado de fora, mas daqui a pouco vamos virar os olhos para dentro e vamos ver o que de fato importa. Então, eu acredito muito nesse movimento. Eu também estou esperançosa como você. E aí eu acho que tem uma chave, uma bifurcação mesmo, que é pensar qual empresa você quer ser. Né? Você que está ouvindo a gente aqui agora. Né? Você quer ser a empresa que vai se adequar
ou você quer ser a empresa onde todo mundo vai mirar daqui a 5 anos? Acho que essa é uma provocação, né? Legal. Eu concordo com isso, Mari. E mais uma vez, concordo que numa sociedade que está se transformando cada vez mais, e em novas gerações que estão questionando o formato de trabalho, e aí eu não quero abrir diálogo para julgamento se está certo ou está errado, porque É fato. o Karnal fala, quando você fala que no seu tempo era melhor, isso é sinônimo de uma única coisa, que você está envelhecendo, entendeu? Porque todo mundo fala isso, mas talvez eu me pego nesse lugar, às vezes achando que eu tive a sorte de nascer numa sociedade analógica, em que as dinâmicas da vida eram um pouco diferentes. Mas trazendo para essa discussão, concordo 100% com o que vocês estão dizendo. Ou a gente vai meramente cumprir lei, né, e fazer disso uma dor, ou a gente vai aproveitar a oportunidade, mais uma vez, de fazer isso um diferencial de mercado, um diferencial de negócios. Mais uma vez, para que você tenha resultados exponenciais e mais arrojados. Porque se você não fizer isso, eu acredito, pela minha experiência e pelo que eu vi, a conta vai ficar muito cara, o seu competidor ele vai sair na frente, ele vai inovar mais e daqui a pouco tempo é bem provável que você tenha uma conta gigantesca e o seu negócio aí num lugar muito frágil, muito frágil. Legal. E aí, pra gente terminar aqui, vou ter o quadro Bate-Bola Jogo Rápido, que é... Dado que a gente tem, sei lá, 1h10 de podcast aqui hoje, se as pessoas quiserem aprofundar as discussões que a gente teve aqui. Vou começar pelo Gustavo. Gustavo, um influenciador, uma pessoa para seguir, que eventualmente fala do tema, que você acha que é uma pessoa referência. E 2, um livro, para continuar as conversas fora daqui. Olha, tem uma pessoa que eu admiro muito e ela tem feito um trabalho incrível aqui, que é a Luciana Baruch. Inclusive, ela tem um livro que eu recomendo, que é Fatores Psicossociais e Saúde Mental no Trabalho. A Luciana, ela é formada em Direito, mestre, doutora em Direito. Ela é auditora do Ministério do Trabalho. Agora ela fez medicina, inclusive foi minha aluna. Eu tenho um prazer em falar isso. E hoje ela está se especializando em saúde mental. E ela trata esse tema com uma profundidade muito grande. Certamente uma das maiores autoridades hoje no país para falar de assédio moral, violência no trabalho e fatores psicossociais. Então, ela é uma pessoa que eu recomendo, tanto o livro quanto a produção científica dela. E tem um outro livro, aí eu vou trazer um pouco mais para o meu lado reflexivo e filosófico da sociedade, que é do professor Robert Waldinger, de Harvard, chamado Uma Vida Boa, A Good Life, que é o desdobramento daquele estudo sobre o desenvolvimento do adulto e o que de fato nos faz feliz. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um livro que vale a pena, que convida a gente a refletir, né? Qual que é o nosso papel na vida, na sociedade. Eu acho que dialoga com isso tudo que a gente falou nesse nosso encontro aqui. Que legal. Então obrigada, Gustavo. Mari, as mesmas perguntas para você. Se alguém quiser continuar as conversas fora daqui ou se aprofundar no tema, o que você recomendaria? Eu recomendo que elas parem de seguir quem não acrescenta nada na vida delas, em primeiro lugar. Então, eu não vou recomendar ninguém, mas assim, faça uma limpa nas suas redes sociais daquelas pessoas que você sente que não te acrescentam nada, com um olhar muito cuidadoso e criterioso. Esse é o primeiro ponto. E de livro, vai ler o que você gosta. Leia. Simples assim. Vá buscar coisas que te nutram. E, de repente, não vai ser um livro. De repente, vai ser um passeio no parque. De repente, vai ser uma conversa com um amigo. De repente, vai ser cuidar das suas plantas, fazer carinho no seu pet. Enfim, a minha recomendação é olhe para você, sinta o que faz sentido e vá atrás daquilo que você sente que faz bem. Porque o que eu falar aqui talvez não faça sentido nenhum para você. Mas a minha recomendação é olhe para dentro e faça as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Boa. Ótimas mensagens de final aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um privilégio. Acho que várias reflexões aqui. Um misto de conhecimento, reflexão. Conheci vocês tanto antes do podcast quanto aqui. Então, queria agradecer em nome do Gente Saúde. É um prazer mesmo ter vocês dois aqui. Eu espero que quem nos ouviu tenha aprendido, tenha refletido. E acho que tem muito conteúdo prático para também levar essas conversas de maneira mais profunda para dentro das organizações. E sair desse lugar muito raso de questionário, qual questionário, esse desespero por ficar compliant, mas esquecendo que, na verdade, esse é um primeiro passo para a gente ter conversas mais profundas sobre o tema.
Então, obrigada, gente. Ô, Manu, e só para falar uma coisa, né? A gente está no mês das mulheres e você falou, não, eu tô aqui até nervosa. Isso aí foi muito maravilhoso, queria te Que homenagear, bom. incrível. E nessa perspectiva incrível. mesmo de ter uma CEO mulher tão nova, né? E como você disse também, lésbica e tudo mais, parabéns, assim, Que queria bom, te fico muito trazer feliz. É um esse elogio elogio que público, toca. assim, parabéns mesmo. Obrigada. Uma delícia Incrível, estar com Manu, você. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Muito bom.